Olá, boa tarde. O técnico Tite anuncia daqui a pouco, às 2 da tarde, os nomes dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia. A Copa começa daqui a um mês, dia 14 de junho. O Brasil estreia dia 17, um domingo, às 3 da tarde contra a Suíça. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O jurista Ives Gandra Martins recebe a mais alta condecoração do Parlamento Paulista. O projeto de lei quer criar a Semana de Conscientização sobre Lábios Leporinos. A reforma política é tema de debate na Assembleia. Uma sessão solene comemora a 3ª edição da Semana da Cidadania e Segurança. O projeto de lei quer criar a central telefônica com atendimento psicológico a idosos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma cerimônia promovida pela Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil vai premiar aqui na Assembleia Legislativa pessoas que se destacaram no ano passado. A repórter Silvia Garcia tem agora mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. A Liga das Mulheres, mais conhecida como Libra, vai homenagear logo mais 60 pessoas ao todo, 30 mulheres e 30 homens. Entre eles, celebridades, atores, artistas e pessoas que se destacaram profissionalmente no ano de 2017 em vários setores. Apesar de ser um evento de entrega de prêmios, de premiação, na verdade ele tem um cunho sociocultural. Entre os homenageados estarão aí algumas pessoas bem conhecidas, o ator Flávio Galvão, que também agora virou comentarista político, a arquiteta Bia Barros e corretora de imóveis e também o piloto de motociclismo Alexandre Barros. Sérgio, esse evento tem o apoio da deputada Clélia Gomes e começa a partir das 19 horas no auditório Franco Montoro. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Silvia. E ao vivo, com a repórter Érica Rezende, as informações do ato solene que vai comemorar os 10 anos da Igreja Catedral Evangélica de Sorocaba. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Isso mesmo, 10 anos da Catedral Evangélica de Sorocaba. Ela tem 50 unidades que estão localizadas no estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. São cerca de 3.000 membros localizados somente na sede, que é em Sorocaba, e essa instituição realiza diversos trabalhos sociais, inclusive ajudando outras instituições que cuidam de pessoas que fazem tratamento de câncer. A homenagem vai ser recebida pelo pastor Flávio Antônio e acontece logo mais às 8 da noite, no auditório Paulo Kobayashi. A iniciativa é do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Érica. A reforma política foi tema de um encontro aqui na Assembleia Legislativa, uma iniciativa do deputado Alencar Santana Braga, do PT. As discussões aconteceram no auditório Teotônio Vilela. O deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que foi o relator da proposta da reforma política elaborada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, falou sobre as conquistas e novos desafios. Fizemos agora muito timidamente o fim de coligação, o fim de cláusula de exclusão, o fundo eleitoral no financiamento público e mais algumas outras coisas ainda muito tímidas. Queremos votar nos próximos dias na Câmara o projeto de democracia direta também, que é bastante relevante nesse caso. Alberto Rolo, vice-presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, trouxe novos pontos importantes a serem discutidos para o processo eleitoral. Mudanças que não serão aplicadas nas eleições de 2018, mas que podem entrar na pauta em próximas alterações. Se a gente fala em barateamento dos custos da eleição, da campanha eleitoral, a gente tem que adotar o voto distrital. Se é o voto distrital puro, o voto distrital misto, a gente pode deixar para uma discussão lá na frente, mas acabar com essa história dos candidatos fazerem campanha no estado inteiro, no território inteiro. A gente já está na fase de fazer um período de pré-registro. Isso também foi amplamente discutido ano passado, no momento que ainda dava tempo a ser aprovado, mas acabou não sendo aprovado, mas eu acho que a gente precisa criar um momento de pré-registro. O que é isso? É um momento em que a Justiça Eleitoral vai avaliar se aquele candidato, aquele pré-candidato, já que hoje a gente ainda fala de pré-candidato, se aquele pré-candidato tem condições de depois levar uma candidatura avante, condições jurídicas. E um outro ponto também, pelas experiências que a gente teve nos últimos anos, nos últimos tempos, é a aprovação do chamado recall. Recall é uma palavra em inglês, mas significa que a mesma eleitora, a mesma sociedade que colocou um determinado candidato lá, a gente pode falar de recall para executivo ou
ou só para presidente e governador, por exemplo, mesmo eleitor que colocou aquele fulano lá, teria uma chance de reavaliar aquele eleito. Se ele está fazendo um bom mandato, ele continua. Se ele não está fazendo um bom mandato, ele sai. Também participou da análise dos temas o movimento de combate à corrupção eleitoral. São deles as leis contra a compra de votos e da ficha limpa. Por enquanto, nós temos mini reformas eleitorais. Não temos uma reforma política e muito menos uma reforma de Estado, que suporia uma reforma, por exemplo, do sistema judiciário, do sistema de comunicação, toda uma revisão do sistema econômico, político do país. Quem promoveu um encontro aqui na Assembleia foi o deputado Alencar Santana Braga, do PT. Nós, por exemplo, aprovamos uma proposta de financiamento, nós que eu digo Congresso, de financiamento eleitoral, que ainda tem problema, favorece quem tem dinheiro pessoal. Em vez de garantir, fez o financiamento público, uma parte, mas ainda favorece os candidatos ricos. Imagine quem não tiver condições financeiras, como vai disputar, já que prevê o autofinanciamento. Então, são algumas distorções que precisam ainda ser reparadas, né? Assim como o sistema de votação, dentre outras coisas. E levar esse debate durante todo o processo eleitoral. O maior reservatório de água de São Paulo opera com menos da metade da capacidade. O sistema Cantareira, que abastece 7 milhões e 400 mil pessoas da região metropolitana, tem hoje 48,9% da capacidade total. Em 2013, ano que antecedeu a maior crise hídrica da história, o Cantareira tinha 61,5% da sua capacidade, bem mais que hoje. O problema é a falta de chuva. Em maio, choveu só 1 milímetro nas proximidades do sistema. A média histórica de chuva para maio é de quase 79 milímetros. As informações são da Sabesp. A ordem, então, é economizar. Projeto de lei e estudos aqui na Assembleia Legislativa quer criar a Semana de Conscientização sobre lábios leporinos. A gente volta em 2 minutos. Até já. Corpo de Bombeiros anunciou o fim dos trabalhos de busca às vítimas do prédio que desabou no dia 1º de maio no centro de São Paulo. Foram 13 dias de trabalhos intensos. 1.700 homens se revezaram na busca por sobreviventes. Foram retirados 3.000 toneladas de entulho. Os restos mortais de 2 crianças foram encontrados no sábado. São os irmãos Wendel e Werner, de 10 anos. Antes, tinham sido encontrados os corpos de Ricardo Oliveira e Francisco Lemos. Outros corpos não foram localizados. O incêndio que provocou o desabamento do prédio começou numa tomada de energia de um apartamento do 5º andar, onde estavam ligadas uma TV, micro-ondas e uma geladeira. Cerca de 450 pessoas moravam no prédio e agora estão desabrigadas. Um dos maiores nomes do direito brasileiro foi homenageado numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. Ives Gandra Martins recebeu a mais alta condecoração do Parlamento Paulista, o colar de honra ao mérito legislativo, uma iniciativa da deputada Célia Leão, do PSDB. Autoridades, advogados e representantes de várias instituições de direito participaram da sessão solene em homenagem ao jurista Ives Gandra Martins. Ele é um ícone da advocacia, é um defensor do Estado Democrático de Direito, é realmente alguém que tem seguidores por gerações. O professor Ives Gandra é de fato um grande personagem da história do país. Ele conhece o direito brasileiro, o direito comparado, o direito internacional como poucos. E ao mesmo tempo é um poeta, é um humanista, um romancista. Enfim, a polivalência do Ives fez com que nós denominássemos num livro que escrevemos sobre o Ives, com vários colaboradores,
Ives Gandra, a palavra. O Dr. Ives Gandra tem mais de 80 livros escritos, 350 em conjunto com outros autores, além do direito, economia, filosofia, sociologia e até poesia, que foram publicados em 21 países. É formado pela USP e tem especialização em direito tributário e ciências das finanças. Além de fazer parte de vários conselhos consultivos, é professor emérito de diversas universidades no Brasil e no exterior. O deputado Fernando Capês, do PSDB, destacou a importância e o exemplo do jurista para o direito brasileiro. Considerado um dos maiores tributaristas, não só do Brasil, do mundo, reconhecido internacionalmente, com uma vasta obra literária e uma figura humana maravilhosa. Um homem de grande espiritualidade, um homem de Deus e um jurista do mais alto calibre. Teve vários discípulos, eu sou entre os discípulos do professor Ives Gandra, tanto que propus aqui a criação da medalha Ives Gandra, quando aqui da Assembleia. E posteriormente, como presidente, criei o colar de honra ao mérito legislativo, que é a mais alta comenda, que hoje é outorgada a esse grande jurista Ives Gandra da Silva Martins. É uma pessoa que tem caminho aberto em todos os lugares do país e não só no mundo jurídico, na área da saúde, da educação, da cultura, da tecnologia, da onde for. Então, para nós da Assembleia é um ganho, né? Nós ganhamos em ter nos anais da Casa a presença física, moral, intelectual do doutor professor Ives e também, certamente, com ele levará o nosso carinho, o nosso reconhecimento, o nosso aplauso nessa manhã que fica para a história. Todos nós ganhamos, os 94 deputados, todos os partidos políticos e a instituição que é a mais importante do país, respeitando todas as demais, a mais importante da América Latina, e São Paulo merece isso. E o doutor Ives, com certeza, também leva essa nossa gratidão. A verdadeira representação popular se dá nas casas legislativas. Ser homenageado pela Casa Legislativa do meu estado, que eu sou paulista e paulistano, isso tem um valor especial. E vindo de quem vem, a deputada Célia Leão, que eu tenho uma admiração irrestrita. Projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa quer criar a semana de conscientização sobre a fissura lábio-palatina, também conhecida como lábios leporinos, um defeito congênito facial. A proposta é do deputado Carlos Neder, do PT. Há 2 anos, Jaqueline recebeu a maior notícia da sua vida. Estava grávida. Durante os 9 meses de gestação, fez todos os exames necessários para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas foi só num tipo específico de exame que descobriu algo diferente. A gente foi fazer ultrassom 4D para fotinhos, né? Pra gente descobrir como é que ia ser o formatinho do rosto dela. Era mais por curiosidade, não era fazia parte do pré-natal. E aí a gente observou que tinha um amassadinho no lábio dela, mas era bem discreto. Assim que Isabela nasceu, foi detectado que ela tinha a fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábios leporinos. É uma falha na formação da boquinha do neném. Então, lá durante os 3 primeiros meses de gestação, é a parte mais importante para essa formação, aconteceu algo que a criança não teve a formação completa do lábio ou do céu da boca, o palato. No Brasil, 1 em cada 650 bebês nasce com este tipo de fissura. Um número expressivo e importante. Quando você tem uma mãe ou um pai com um caso de fissura lábio-palatina mais próximo na família, já tem uma probabilidade maior de se acontecer o nascimento da criança com a fissura. O que a gente vê na clínica é que a grande maioria não tem um fator genético, a grande maioria não tomou nenhuma medicação errada e por isso nasceu com a fissura, ou faltou ácido fólico e algum nutriente. Então, a ciência ainda pesquisa muito, a gente tem grandes grupos de estudo em genética tentando entender o porquê da fissura. O tratamento depende de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. A Isabela operou quando estava com apenas 7 meses de vida. É gratificante olhar e ver assim que tem a marquinha ali, que faz parte da história dela, né, da minha história com ela, da família, com o pai, mas que está solucionado, que é só uma marquinha. O deputado Carlos Neder, do PT, tem um projeto de lei que trata sobre a Semana Estadual de Educação, Conscientização
e orientação sobre a fissura lábio-palatina. Ela deve ser comemorada sempre no mês de setembro, de novembro, mas nós não queremos que a ação se restrinja ao mês de novembro. Nós queremos uma ação permanente do poder público. O projeto aguarda a sanção do governador. E sobre a Isabela, olha ela aí, se recuperou perfeitamente da cirurgia e já ensaia suas primeiras palavras. O projeto de lei quer criar a Central de Atendimento Psicológico para Idosos. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Mais um reflexo na sociedade da piora da atividade econômica no país. A sequência de queda nos índices de mortalidade infantil foi interrompida. Em 2016, o número de mortes evitáveis entre crianças menores de 5 anos cresceu 11% depois de uma década inteira de quedas acentuadas. Ao todo, 7.212 crianças nessa faixa etária morreram de problemas que poderiam ser evitados. O estado de São Paulo teve o maior número de mortes, passou de 887 em 2015 para 1.014 mortes em 2016. A falta de sistema de saúde adequado, a falta de saneamento básico e a desnutrição são apontados como os maiores causadores dessas mortes. Os números são da Fundação Abrinq, Unicef e do Ministério da Saúde. Uma sessão solene aqui na Assembleia marcou as comemorações da 3ª edição da Semana da Cidadania e Segurança. O evento foi organizado pelo deputado Celino Cardoso, do PSDB. Criada pelo deputado Celino Cardoso, do PSDB, por meio da Lei 16086 de 2016, a Semana da Cidadania e Segurança busca gerar e debater assuntos de segurança pública e ações cidadãs em todo o estado de São Paulo. Uma lei importante e uma semana bastante gratificante. Com relação à sessão, eu estou bastante entusiasmado, feliz, muitas pessoas. Tivemos a oportunidade de fazer justas homenagens às pessoas que ao longo da vida contribuem, exercem a cidadania contribuindo para melhorar a segurança das pessoas, melhorar a sociedade. Tivemos aqui autoridades policiais, militares, civis, muito feliz. José Roberto Rodrigues, secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, falou dos aplicativos e sites SP Mais Segura, de notificações de ocorrências, e o City Câmeras, plataforma de monitoramento de segurança, que reúne imagens da cidade de São Paulo acessadas por agentes de segurança pública. O SP Mais Seguro é um aplicativo como o Waze. Quando você usa o Waze, você coloca onde tem um acidente, onde tem um buraco. O aplicativo SP Mais Seguro é isso, você vai falar onde tem algum fato que é suspeito, um roubo, um assalto, um buraco na pista, uma pichação, um descarte irregular de lixo, uma ocupação irregular. Lá você tem uma infinidade de possibilidades de informação e através dele você cria grupos de vizinhança solidária. É um aplicativo bastante interessante onde as pessoas vão poder interagir com a segurança pública. Durante a segunda semana de maio, em comemoração à Semana de Cidadania e Segurança, os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, promoveram na Zona Norte da capital paulista encontros e palestras com a população. A semana também marcou o aniversário dos CONSEGs, que completou 33 anos de atuação. São 60 dias que a gente vem visitando o estado todo para levar o novo portal, que nós vamos colocar no ar a semana que vem, com novas ferramentas, inclusive com propostas de vídeos, por exemplo, desta sessão solene, que iria para o ar diretamente para o nosso portal, e também a mudança de alguns artigos do nosso regulamento, para ampliar a participação de mais voluntários, que é o que a gente precisa. No Brasil, segundo o IBGE, 14% são idosos. Até 2040, um terço da população terá mais de 60 anos. A depressão, muitas vezes resultado do abandono, pode prejudicar consideravelmente a saúde deles. O projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, quer criar uma central telefônica para oferecer o atendimento psicológico aos idosos.
O abrigo para idosos Alexandre Daruge, na zona sul de São Paulo, cuida de 22 mulheres e um homem. A equipe de trabalho e voluntários desenvolvem várias atividades com eles para passar o tempo. Mas é a solidão o principal desafio por aqui. Mas tem idosos que não têm visitas, tem idosos que não têm parentes. Tem idosos que têm filhos e os filhos, tem idosos que estão há 5 anos e os filhos nunca apareceram. A psicóloga Salma Cortez explica que a depressão e outras doenças têm a ver com a falta de mobilidade que chega com a idade. Na medida em que a autonomia física dele já diminui naturalmente com a idade, mas ela pode ser agravada com uma origem na sensação de solidão, então eu tenho uma tendência à geração de menos hormônios relacionados ao prazer, agravamento da depressão e agravamento de quaisquer outras doenças físicas que ele já tenha tido anteriormente em função dessa questão solidão, depressão, perda de autonomia física. Conversar e dar risada produz o mesmo hormônio que a atividade física, a endorfina, o hormônio da alegria que traz bem-estar e saúde. E é isso que um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, pretende oferecer para idosos do estado de São Paulo. O projeto de lei 166 de 2017 autoriza a criação da Central de Apoio ao Idoso por meio de serviço telefônico. O projeto de lei especifica que o atendimento vai ser realizado por psicólogos e os idosos vão poder falar de qualquer tipo de assunto, como abandono, tristeza, família e morte. O objetivo desta central de apoio é minimizar a solidão na terceira idade e diminuir a incidência de depressão na velhice. Engloba tudo, desde o carinho, o respeito, né? Na sociedade, eu acho que o idoso está bem descartado, né? Dona Maria Antonieta tem 90 anos. Até 2 meses ela morava sozinha, mas por causa de uma queda em casa, o filho achou melhor que ela viesse para o abrigo. Ela ainda está em adaptação. Para não se sentir tão só, carrega o celular para todo canto. Eu fico esperando as pessoas ligarem. E quando alguém liga, o que a senhora sente? Fico feliz. Pergunta, conversa, pergunta como está. Conversar e dar risada. Então, para todos nós que somos mamíferos, a sensação de estarmos em grupo, a sensação de estarmos acolhidos é extremamente importante. Nós somos dependentes da aceitação. Gradativamente começa a buscar e a reencontrar motivos para estar mais viva na vida. Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você e até lá.